Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para você. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Jonathan Jones, bispo aqui da Igreja União do Povo de Deus. Meus irmãos, eu estava fazendo uma live no Instagram agora, só que a live está caindo, está cortando toda hora, e aí não tem como a gente fazer o nosso trabalho de uma maneira boa, né? Então eu quero falar aqui um pouco daquilo que deu para mim poder falar lá na live. Eu quero falar sobre valor. Você sabe que existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Preço é aquilo que as coisas materiais valem. E muitas das vezes você até acha que não vale aquele preço que tem. Por exemplo, você passa numa vitrine de uma loja de roupa e você vê que uma calça que você gostou, ela está com um certo valor que você acha que é salgado para a calça que é. Então você acha que ela não vale aquele preço, né? Agora, valor não. Valor é diferente, porque valor não é só financeiro. Com certeza, você conhece alguém, ou até mesmo você, tem algo que não tem muito valor financeiro, mas tem muito valor sentimental, valor emocional. Então, valor é aquilo que vem de dentro. Valor é uma coisa interna. Valor é algo que nós damos, algo de grande importância para a gente. Então, quem coloca valor nas nossas coisas e na nossa vida, somos nós, não é o outro. Porque quando você deixa as pessoas colocarem valor em você ou nas suas coisas, você pode ter certeza que o valor que elas vão colocar é um valor bem lá embaixo. Você, por exemplo, está vendendo um carro. Você cuida do teu carro, você lava ele, deixa ele perfeito para você colocar ele para vender. Quando o comprador vem, o comprador vai caçar detalhes para poder o quê? Tentar diminuir o valor. Agora, você sabe o valor do seu carro, você sabe que você fez as manutenções, que você zelou, cuidou dele, não é verdade? Mas se você deixar os outros colocar o valor naquilo que é seu, o valor sempre vai ser abaixo, sempre vai ser inferior. Então, eu quero falar hoje sobre o seu valor. Qual é o seu valor? O seu valor é pouco, o seu valor é muito? A Bíblia, ela vai dizer, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos imagem e semelhança de Deus. É como se, na linguagem de hoje, a Bíblia querer dizer que nós somos uma cópia de Deus, né? Nós somos uma xerox de Deus. Quando alguém olha para a gente, ela vê características de Deus na gente. E quando é um servo de Deus, uma serva de Deus, e essa pessoa abre a boca e começa a falar, você vê mais ainda. Porque o servo de Deus, ele fala com autoridade, ele fala com fé, ele fala em nome do Senhor Jesus. Então é mais forte ainda. Então, olha como é que é profundo. A Bíblia dizer que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor nos deu o poder de domínio. Ou seja, é tudo de Deus mesmo, né? Porque quem nesse mundo tem um domínio das coisas a não ser Deus? E Deus também nos deu domínio. Deus nos deu domínio, por exemplo, sobre os animais. Você vê que tem pessoas que elas adestram animais e os animais obedecem direitinho, né? Isso é um dom de Deus. Então Deus não só nos deu
a imagem e a semelhança com ele, como também nos deu parte do domínio que ele tem. Então, olha como é que é profundo. Aqui no livro de Salmo, que é o maior da Bíblia, em Salmo 7, versículo 5 diz: pois pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. No maior livro da Bíblia, o salmista está dizendo que nós fomos feitos um pouco menor do que Deus. Se nós somos um pouco menor do que Deus, dá a entender que nós somos maior do que o adversário, maior do que o inimigo, maior do que aquele que é contra a nossa vida. É muito profundo isso. Então nós somos muita coisa, né? Porque tem muita gente que vive falando: eu não sou nada, eu não sou isso, eu sou aquilo. Irmão, que é isso? Você é muita coisa. A própria palavra do Senhor está dizendo que você é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia está dizendo que você é feito um pouco menor do que Deus. Você sabia que é por isso que o adversário tem tanta fúria da gente? Ele tem tanta raiva? Porque nós somos tudo aquilo que o inimigo não é. O inimigo queria ser imagem e semelhança de Deus. Ele queria ser um pouco menor do que Deus, mas ele não é. E nós somos. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós podemos ter filhos. O diabo não. Você já parou para pensar nisso? O diabo não tem como procriar. Ou seja, nós temos. Deus tem o filho dele. Então, o inimigo ele tem uma fúria muito grande na nossa vida, porque nós nos parecemos muito com o nosso Pai. E isso nos traz um valor muito grande, irmãos. Não é pequeno, não. Isso nos traz um valor muito grande, um valor imenso. Como que você pode aceitar que as pessoas coloquem um valor lá embaixo em você, um valor inferior, te humilhe, te maltrate, sendo que você tem essa consciência? Porque quando nós não temos consciência, aí fazer o quê, né? A pessoa não sabe aquilo que ela vale. Agora, quando você tem, a situação é outra. Quando você tem consciência, a situação é outra. E Deus me trouxe aqui para poder fazer com que você tenha consciência disso. Que você é muito mais do que aquilo que você pensa. Se você já tinha consciência de que não, eu sei, bispo, eu sei que eu tenho um grande valor. Eu estou aqui para te dizer que você ainda tem mais valor do que aquilo que você imaginava. Você ainda tem mais valor. É muito profundo isso. O inimigo hoje em dia, ele trabalha muito nessa questão do desânimo, né? Da inferioridade, da depressão. Porque se o inimigo ele consegue minar na tua mente, fazendo com que você ceda aos complexos, né? Aos desânimos, aos pensamentos depressivos, ele acaba contigo. O maior campo de batalha que você tem é a sua mente. E é aqui que o inimigo tenta trabalhar dia e noite, noite e dia. Por causa de uma deficiência física que você tenha, por causa de alguém que não te valorizou e te trocou, te traiu, por causa de uma perda muito grande material que você teve, ou até mesmo de alguém que você amava. O inimigo ele tenta trabalhar de uma forma na tua cabeça a fim de fazer você desistir de tudo. Ou se você não desistir, que é o ponto final dele, ele tenta fazer com que você viva uma vida se arrastando, sabe? Sabe aquelas pessoas que elas não vivem mais, parece que ela já entregou tudo? Elas sobrevivem. Elas acordam, ficam o dia todo na cama. Ela trabalha para poder comer. Ela sobrevive, tá entendendo? Quando coloca uma colher de comida na boca, nem sente o gosto da comida. Só come porque precisa comer. Isso é o agir do mal.
E quem sabe isso está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã. Você é uma pessoa que, por você não ter a noção do seu real valor, o inimigo está conseguindo minar na sua mente e te destruir pouco a pouco. O diabo destrói uma pessoa não é quando ele toca na vida sentimental dela, não é quando ele toca na saúde dela, não é quando ele toca na profissional, na financeira, mas ele destrói, ou pelo menos tem grande chance de destruir, quando ele toca na espiritual. Quando o inimigo ele coloca desânimo em você para você não ir na igreja, ele está te destruindo. Quando o inimigo faz com que você não seja fiel à casa de Deus e aos mandamentos, não sendo um dizimista, não sendo um ofertante, ele está te destruindo espiritualmente. Quando o inimigo ele sopra no teu ouvido de que naquela igreja ninguém gosta de você, que tem uma panelinha e que isso e que aquilo, ele está destruindo a sua vida espiritual. Você tem que se conscientizar de quem é você nesse mundo. Qual é o lugar que você ocupa nesse mundo? Você ocupa um lugar de homem de Deus, mulher de Deus, uma pessoa valiosa, uma pessoa de Deus. Ela não está em qualquer esquina. Um homem qualquer, uma mulher qualquer está em qualquer esquina. Agora, um homem de alto valor, uma mulher de alto valor, não se encontra em qualquer esquina. Não se encontra. Você pode ter certeza disso. Está entendendo? Talvez você esteja vivendo uma situação sentimental ruim, aonde o outro lado te maltrata, te humilha, te pisa, te escraviza. Sabe por quê? Porque você não sabe o valor que tem. Se você soubesse, você não deixaria fazer isso que faz contigo. Ah, mas eu tenho dependência emocional. Tudo isso fica em segundo plano quando você tem consciência de quem você é. Você pode ter trauma na sua infância, da sua infância. Você pode ter sofrido isso, sofrido aquilo, é bullying, é abuso, que não sei o quê. Tudo isso são coisas que deixam marcas. Isso aí é indiscutível. São coisas que deixam feridas. Mas se tornam coisas secundárias quando você tem noção de quem você é. Daquilo que você tem a oferecer. Daquilo que você representa. Tudo fica diferente. Você é imagem. Você é semelhança de Deus. Você foi feito um pouco menor do que Deus. E isso lhe faz alguém muito grande. Isso lhe faz alguém de muito valor. Muito, muito valor. Para poder concluir essa minha mensagem, eu queria compartilhar com você também uma passagem que está no livro de Jó, onde eu até preguei essa semana passada na nossa igreja, e que vai completar o que eu estou falando para você. A Bíblia vai dizer em Jó 1, versículo 13: E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam, está falando dos filhos de Jó, e bebiam na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para poder lhe trazer a notícia. Você sabe que saiu da boca de Deus, não foi da boca de qualquer um, saiu da boca de Deus a seguinte palavra:
em toda a terra não há ninguém que seja fiel como Jó. Deus disse isso para o próprio diabo. Você já imaginou como é que é forte isso? Como que isso tem um peso positivo? Deus falar que na terra toda não tinha alguém para comparar com Jó devido à fidelidade dele? Isso é muito profundo, irmão. Isso é muito profundo. Assim como é profundo Deus falar que Davi era um homem segundo ao seu coração, porque um homem, para ser segundo ao coração de Deus, ele era o cara, né? Espiritualmente falando, ele era o cara. A mesma coisa é Deus, ao lado do maior inimigo, falar, lá na terra não existe ninguém, nem para comparar, mais fiel do que Jó. Isso é muito forte. Aí o diabo, para tentar contornar a situação, ele falou, mas ele é fiel porque tudo que ele faz o Senhor abençoa, né? Como diz, enquanto ele está na boa, ele vai ser fiel agora. Se ele perder os bens, as coisas dele, ele vai blasfemar na tua cara. Foi isso que o diabo falou para Deus. Afrontoso, não é? E aí Deus permitiu o diabo tocar em tudo que Jó tinha. E eu não sei se você se recorda, quando eu li, qual foi a primeira coisa que Jó, ele tocou? Ou melhor, o diabo tocou na vida de Jó. Qual foi a primeira coisa? Uns vão dizer que foi na família, nos filhos. Outros vão dizer que foi nos bens dele. Outros vão dizer que foi nos seus empregados. Mas eu vou dizer para você que foi nos bois. Não é forte isso? A primeira coisa que aqui diz no versículo 14, a primeira coisa que o diabo tocou na vida de Jó foi nos bois. É muito forte o que eu tenho para dizer para você. Você sabe por quê que as primeiras coisas que Jó tocou foi nos bois? Não sabe? Você lembra da história que a Bíblia vai dizer? Que Jó era um pai zeloso. Jó era um homem de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele acordava de madrugada para oferecer sacrifícios a Deus por cada um dos filhos. E você sabe o que Jó oferecia como sacrifício? Os bois. Então, os bois, de certa forma, era uma ligação entre Jó e Deus, porque era o que ele oferecia a Deus como oferta pela vida dos filhos. Era aquilo que ele sacrificava. Então, pensa comigo. Jó agiu primeiro numa questão espiritual. Jó, ele agiu naquilo, o diabo, né? O diabo agiu na vida de Jó justamente naquilo que Jó usava para oferecer a Deus. Antes do inimigo tentar agir na tua vida sentimental, tentar agir na tua saúde, na tua família e tantas outras áreas, o inimigo ele vai tentar agir na sua vida espiritual. Ele vai tentar fazer de um tudo para te tirar da igreja. Ele vai tentar fazer de um tudo para te tirar da presença do Senhor, para você sentir desgosto em ir na igreja, sabe? Porque tem muitas pessoas hoje que até vão, mas elas vão meio que por costume. E por elas irem na igreja por costume, elas já não oram com o coração aberto. Elas já não ouvem a palavra como deveria ouvir. Ela já não louva mais com aquele entusiasmo, né, que é a oferta, porque o louvor é a oferta a Deus. Então o diabo tenta abaixar, ele tenta esfriar, ele tenta abater as pessoas. A primeira coisa que o inimigo vai tentar agir na sua vida, minar na sua vida, é na questão espiritual. Porque se o diabo conseguir afastar você de Deus, acabou. O resto é uma questão de tempo. O resto é um pulo para que ele possa conseguir. Porque o que te fortaleceu até hoje, a trancos e barrancos,
foi a presença de Deus. Os livramentos que você já recebeu na sua vida é por você estar na presença de Deus. Você sabe muito bem que se você não estivesse, você já teria caído há muito tempo. Talvez nem nesse mundo você estivesse mais. Não é verdade? Resumindo essa palavra, eu quero dizer para você o seguinte: você não é qualquer pessoa. Você tem lá os seus erros, as suas falhas, tudo aí que a gente já sabe. Você já tem tudo isso. Mas mesmo assim, você tem o seu valor. Você não perde o seu valor por causa de coisas que acontecem na vida, no seu caminho. Você tem um grande valor. Jesus mandou eu vim aqui para poder dizer isso para você. Você tem um grande valor. Amém? Glória a Deus. Não deixe o inimigo tocar no seu boi, não. Não deixe o inimigo tocar na tua fé. É pela fé que os antigos deram testemunho, diz a Bíblia. É pela fé que eles alcançaram muitas coisas. A mesma coisa com você. É pela fé que você já foi livre da morte várias vezes. É pela fé que muitos da sua casa que não era adepto da igreja, não eram firmes na igreja, hoje estão. Tudo pela fé. Amém? Eu quero falar para você, dia 25 de dezembro agora, é Natal, não é? Dia 25 mesmo, é Natal. Ao entardecer, isso quer dizer de tarde, do dia 25, eu vou estar subindo um dos montes mais altos de Juiz de Fora. E eu não vou subir para poder ir lá orar e descer. Eu subo na segunda-feira de Natal, 25, e eu só vou descer na sexta-feira, pela manhã. Tudo isso para poder ficar 3 dias e 3 noites acampado no monte. Eu vou subir na segunda-feira ao entardecer para que eu possa começar o meu propósito à meia-noite. Então eu vou ficar terça toda, quarta toda e quinta toda. 3 dias e 3 noites. Sexta pela manhã eu desço, que é o último elo da campanha da Tenda da Revelação. Então eu vou ficar 3 dias e 3 noites acampado no monte, pelo propósito de Nazireu. Bispo, o que é esse propósito? Eu estou num desafio com alguns irmãos, não são muitos, são poucos, mas eu creio que esses poucos que embarcaram comigo nesse propósito de fé, o Senhor vai se revelar e vai fazer grandes coisas. Eu vou estar 3 dias e 3 noites acampado no monte, orando de 3 em 3 horas. Então eu oro meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 21 horas e volta meia-noite. E eu vou falar o nome de todo mundo que tiver nesse propósito. E essas orações que eu vou estar fazendo de 3 em 3 horas, eu vou enviar pelo Zap, falando o nome de cada um. E vou fazer muitas lives lá também, né? Lá no monte. Vou levar algumas baterias que eu tenho para poder ter o celular sempre carregado e mostrar para você esse período de consagração que eu vou estar no monte, subindo na noite de Natal. Amém? Você que quer saber desse propósito, como funciona, tudo mais, você que quer estar por dentro, porque vai ser uma benção, irmão. 3 dias e 3 noites acampado no monte, isso aí não é para qualquer um, não. Então você que quer entrar nesse propósito, saber do que se trata, você vai me chamar no Zap da igreja. Eu vou mandar um áudio para você explicando direitinho e eu tenho certeza que vai ser benção. Tá bom?
Deus abençoe você. Fique na paz. Jesus te ama e eu também.